Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Nós temos feito essa semana uma reflexão expositiva. Quinta-feira foi feita uma reflexão expositiva no Salmo 91 e hoje nós estaremos fazendo uma reflexão expositiva no Salmo 84, analisando versículo por versículo e assim buscando de Deus a direção. Salmo 84, ele foi composto pelos filhos de Corá. A história é bem interessante porque Corá foi um dos rebeldes que se rebelou contra Moisés. Corá, Datã e Abirão. E aconteceu que a terra se abriu e simplesmente devorou tanto Corá, Datã, Abirão, como seus familiares. Mas o que eu acho interessante e até mesmo intrigante é que diversas vezes eu lendo a Bíblia vi a expressão os filhos de Corá, e perguntei para mim mesmo, será que esse Corá é justamente aquele que se rebelou contra Moisés? E para minha surpresa, eu descobri que de fato, os filhos de Corá, que compuseram diversos salmos, foram justamente os filhos de um rebelde, de um traidor, de um homem que tentou um golpe de Estado, um golpe civil, um homem que tentou usurpar o poder profético de Moisés e o governo civil de Arão. É justamente esse. E a partir de então eu comecei a fazer a pergunta: por que Corá não foi destruído com seus familiares, com seus pais? Corá teve a escolha. E a sua escolha não foi simplesmente escolher entre o pai e um suposto tio, porque Corá era primo de Moisés. Então, um tio segundo, digamos assim. A escolha dele não foi simplesmente entre um pai e um filho. A escolha dele foi entre o bem e o mal, foi entre a verdade e a mentira. A escolha dele foi muito além de vínculos pessoais. Isso é forte, gente. Porque a maioria das nossas escolhas e decisões, ela parte do vínculo afetivo e não dos valores morais. Porém, Corá, os filhos de Corá nos deram essa lição tão extraordinária. Eles escolheram a verdade ao invés da mentira. Eles escolheram o bem ao invés do mal e optaram ficar com Moisés. E quando eles decidem ficar com Moisés, e depois que Deus julga aquela situação em que se restaura novamente a paz no meio do arraial do povo de Deus, Deus informa a Moisés o seguinte: separa os filhos de Corá para mim, pois eles me servirão perpetuamente, eles e as suas gerações. Concederei a eles dons de louvor, e seus nomes jamais serão esquecidos na história. Aí a gente se depara com essa forma de Deus agir, a sua graça surpreendente, escandalosa, em algumas situações que nos deixa assim, abismado, perplexo. E é assim a maneira que Deus age. E os filhos de Corá compuseram diversos salmos tremendos. E um deles foi o Salmo 84. E o que eu aprecio nesse Salmo 84 é que ele enaltece justamente o templo do Senhor. É verdade que Deus nunca pediu ao seu povo que construísse um templo. É verdade que Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas também é verdade, não podemos esquecer do que esse salmo nos diz no versículo 4. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa e te louva perpetuamente. O fato de Deus não ter pedido esse lugar não significa que Deus não tenha desejado. Ao contrário, quando
Davi expôs o seu desejo de construir o templo, Deus disse: eu nunca lhe pedi algo dessa forma, mas se é da sua vontade, então saiba que você não construirás, porque você é um homem de mão sanguinária. Seu filho construirá isso. E essa missão veio para Salomão. Porém, o que me deixa impressionado e surpreendido é que Deus, apesar de não ter pedido, torno a repetir, não significa que ele não tenha desejado. Ao contrário, quando Salomão se propôs a construir o templo, Deus simplesmente exigiu o melhor. Deus exigiu o melhor. De modo que a história vai nos dizer que Roboão, filho de Salomão, quando foi surpreendido pelos saqueadores, que simplesmente levaram os escudos de ouro, Roboão quis substituir os escudos de ouro saqueado com escudo de bronze. E Deus reprovou essa atitude de Roboão, porque ele quis substituir o ouro pelo bronze. E quando Deus exige que nós venhamos fazer algo para nós, que nós venhamos fazer o nosso melhor, que nós venhamos apresentar o nosso melhor. Então você que está me acompanhando, saiba, meu irmão, não tenha dúvida, Deus espera o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor que você tem deve ser oferecido a Deus. Sabe por quê? Por uma simples razão que não precisa de muita discussão para lhe convencer. É porque quando Deus enviou o Messias para a terra, Deus não enviou um anjo, Deus não enviou um arcanjo, Deus não enviou um querubim, um serafim. Deus enviou aquilo que ele tinha de melhor. Isso mesmo, o seu unigênito. Cristo veio do céu para a terra como unigênito, mas quando ele subiu da terra para os céus, ele já não era mais unigênito. Ele era agora o quê? Primogênito, para que se cumprisse o que está escrito em 1 João, no Evangelho de João, que diz: veio para o que era seu, mas os seus não aceitaram, mas todos aqueles que o aceitaram, Deus deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. E a partir de agora, Jesus desce do céu para a terra como unigênito de Deus, mas quando ele sobe da terra para os céus, ele sobe como primogênito. Por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso irmão e com ele nós somos co-herdeiro de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Então Deus espera o melhor de nós simplesmente por essa razão. Porque ele nos deu o seu melhor. O seu melhor. Ele nos deu. Ele não simplesmente enviou alguém, mas ele veio como alguém. É verdade que a Santíssima Trindade às vezes nos confunde, porque nós não compreendemos simplesmente pela razão. Ela exige fé, e a fé transcende os limites da razão. É através da revelação que nós compreendemos que há um só Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas, das quais cada uma delas é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Essa é a Santíssima Trindade, e não há como negar, como contestar, se as Escrituras revelam a presença da Santíssima Trindade em todo o período da história de Gênesis, Apocalipse, no período veterotestamentário, neotestamentário, encontramos a manifestação da Santíssima Trindade. Pois bem, voltando ao assunto que interessa, Deus não pediu um templo. Deus não habita, como disse Estevão, em templos construídos por mãos humanas, mas os céus é o seu trono e a terra estrado dos seus pés. Porém, isso não se implica dizer que Deus não deseja que nós venhamos comungar em um lugar. E os salmistas, os filhos de Corá, entenderam a importância desse ambiente, entenderam a importância desse cenário, entenderam a importância que eu gostaria muito que hoje nós, principalmente hoje, nos tempos odiernos, na pós-modernidade, no século XXI, compreendermos o que é vida litúrgica. Vida litúrgica. Que é a vida no santuário, que é a vida no templo. Jesus, quando foi capturado no jardim do Getsemane, na noite de quinta-feira, que justamente antecedeu a noite de sexta, onde ele foi
o dia de sexta, onde ele foi crucificado, o que é que Jesus disse? Jesus disse: todos os dias eu estava no templo. Todos os dias eu estava no templo. Então, era costume de Cristo ir ao templo. E a igreja primitiva, a Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 4, que eles estavam no templo, estavam todos os dias no templo, em casa. Por que é importante refletir sobre isso, meus irmãos que aqui estão, e vocês também que estão nos assistindo por YouTube, pelo Face, que estão também nos acompanhando pelo Instagram? Por que é importante refletir sobre isso? Porque surgiu uma nova onda, a onda dos desigrejados, que para mim não passa de rebeldes sem causas. Rebeldes sem causas, que procura com texto, adulteram um texto e utiliza como pretexto, como álibi de suas heresias. E aí ficam os sofismas falaciais que até convence os ouvidos, mas não converte o coração, porque não tem respaldo. E precisamos estarmos preocupados com esse assunto, porque há uma grande onda nesse tempo de desigrejados. E a Bíblia não abre margem para esse comportamento. A gente leu aqui Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Gente, não é nenhuma novidade. Sempre existiu pessoas procurando pretexto, álibi, subterfúgio, desculpa esfarrapada para não ir para a igreja. Sempre existiram. Não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Ao contrário, admoesteis-vos uns aos outros, enquanto vedes que o tempo se aproxima. Deus chama-nos para a admoestação, para realmente convidar as pessoas para comungarmos, congregarmos. Deus valoriza tanto a importância da comunhão, que a Bíblia diz: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu me farei presente. Ora, será que Deus não se faz presente quando nós estamos sozinhos? Não é isso. Deus espera apenas que nós venhamos entender a importância que Ele atribui à unidade, à koinonia e à comunhão, ao ponto de dizer: o que 2 ou mais ligarem na terra será ligado nos céus, e o que 2 ou mais desligarem na terra será desligado nos céus. Meu irmão, o cristão não é um eremita. Eremita é aquele povo que vive isolado no deserto. Ele não é um beduíno. Ele não é um troglodita na caverna. Jesus não nos chamou para vivermos isolados do contexto e da realidade ao nosso redor. Ao contrário, Jesus nos disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Isso significa relacionamento. Existe trigo e joio no meio da congregação. E qual a diferença? O trigo, quando é amassado, vira alimento. O joio, quando é amassado, vira veneno. Essa é a grande diferença. É o que nós reproduzimos, porque se conhece uma árvore através dos seus frutos. E eu me deparo com isso. John Piper, recentemente, ele fez uma crítica, na realidade uma refutação a um dos clichês muito comentado, que diz hoje em dia o seguinte: eu prefiro estar com os amigos no inferno do que com os hipócritas no céu. Aí a multidão aplaude, né? Palavras de efeito, solta no ar, que reverbera no coração dos incautos, dos indoutos, dos leigos, dos iletrados. Porque John Piper refuta da seguinte forma: não se esqueça de uma coisa, meu querido. No céu não haverá hipócritas, e no inferno não existirá amigos. Então, se você já se deparou com alguém que diz: eu prefiro o inferno com os amigos do que o céu com os hipócritas, lembre a ele essa verdade. Lembre a ele essa verdade, que no céu não tem hipócrita e no inferno não tem amigo. Deixa eu te dizer uma verdade: a igreja não salva, mas um salvo deseja estar na igreja para cultuar aquele que lhe salvou. Deixa eu te dizer uma outra verdade: igreja não é ir, igreja é ser, mas é impossível ser sem ir. Deixa eu te dizer uma outra verdade: igreja é a única representatividade de Deus nessa terra. Eu não me refiro a rótulos denominacionais,
eu não me refiro simplesmente a estruturas religiosas, não, mas eu me refiro justamente a esse ambiente. É nesse ambiente que eu encontrei Deus, é nesse ambiente que eu quero criar os meus filhos, e eu sei que até Jesus voltar, nós viveremos nos arranhando, faz parte. A Bíblia nos diz em Provérbio que ferro com ferro se afia, e faz parte da história. Igreja não é vitrine de perfeitos, é comunidade dos arrependidos. É nesse lugar que nós exercitamos o amor, é nesse lugar que nós exercitamos o perdão, é nesse lugar que nós aprendemos a ser relevantes, condescendentes, é nesse lugar que nós aprendemos a diferença entre gostar e amar. Eu posso não gostar de alguma coisa que uma pessoa faz, mas eu tenho que amar em Cristo Jesus. Eu posso não gostar de um ritmo de algum dos irmãos, mas eu tenho que amá-lo em Cristo Jesus. Você entende a diferença? Porque a Bíblia nos diz em João 13:35, nisto conhecerão quem sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. A credencial de um verdadeiro cristão é o seu amor. Porque de nada adianta ter o seu nome escrito no hall de membros da evangelizadora, mas não ter o seu nome escrito no livro da vida do céu. Você entende isso? Então fomos chamados, irmãos, para amar. Eu quero dizer isso, em nome de Jesus. Eu posso não gostar de uma coisa em você, você pode não gostar de uma coisa em mim, mas nós temos que nos amar em Cristo Jesus. E o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor tudo sofre. O amor jamais acaba. Agora sim podemos adentrar no Salmo 84. Os filhos de Corá entendem a importância desse ambiente, a importância desse lugar, a importância de um templo, a importância do santuário, a importância da comunhão. E eles diz no versículo 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Escuta, meus irmãos, primeira verdade dita no primeiro versículo é que os filhos de Corá amam a casa de Deus. Amam a casa de Deus. Eu pergunto a você, retoricamente, você não precisa responder, você ama a casa de Deus? Será que você tem esse mesmo anseio, esse mesmo prazer de dizer igual o salmista Davi no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou seja, meu coração pula de alegria, salta de regozijo, quando alguém me diz, vamos à casa do Senhor. Eu sei que mais do que nunca, porque nunca, na verdade, vivemos um tempo como esse ao longo dos 50 anos da nossa história, em que passamos mais de um mês sem podermos nos reunir fraternalmente, como irmãos em Cristo. Isso nunca aconteceu. E o que eu tenho a dizer é o que os filhos de Corá disseram, quão amáveis são. Eu me vi essa semana entrando aqui, foi na quarta-feira, estava sozinho, eu entrei aqui no templo e fiquei pensando, quão amáveis são os teus tabernáculos. Saudade da casa do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Porque neste lugar eu já vi muito o agir de Deus, eu já vi muito a ação de Deus, curando vida, libertando vidas. Eu não quero dizer com isso que a ação de Deus está restrita a esse lugar, mas a verdade é que eu vi nesse lugar, como em nenhum outro lugar, a manifestação de Deus. Vidas se rendendo a Cristo, que esse é o maior milagre que há, e esse milagre não deixou de existir. Domingo passado, graças a Deus, uma pessoa entregou a sua vida a Jesus, e assim tem sido, e assim a partir desses dias será, para a glória de Deus. Amém? Portanto, meus irmãos, quão amáveis são os teus tabernáculos, é sentir alegria, sentir prazer de poder estar na casa do Senhor, assim como todos os grandes referenciais de Deus. Os moravianos, gente, eles fizeram uma vigília de um dia, viu, Lucas? Uma vigília de um dia, Yuri, uma vigília para uma noite. Essa vigília durou um século, todos os dias eles lá,
nascia gente, morria gente, eles lá. E quando você estuda a história dos moravianos, as pessoas, ao virem para a igreja, no caminho elas se convertiam. A unção de Deus era tão tremenda. Então você vai ver todos os avivalistas, todos os reformados, todos os períodos da igreja primitiva, dos apóstolos, o quanto eles valorizavam e o quanto eles tinham esse sentimento dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne, exulta pelo Deus vivo. Olha que coisa tão profunda. Isso não é somente poético. Isso é profético. Olha que coisa tão tremenda. A minha alma suspira. Diácono Williams, o senhor está me assistindo aí, me acompanhando? Eu tive uma luta grande há um tempo atrás, quando a viagem para Israel deu errado. Eu, como criança, me escondi debaixo da cama, com vergonha. Até que Deus honrou, né, gente? Eu ia sozinho para essa viagem. Diga-se de passagem, eu estava custeando essa passagem. Deu tudo errado. Fui lesado. Mas depois, uma pessoa entrou em nossa vida, que foi o pastor Marcos da Gold Travel, a quem eu tenho muita gratidão. E ele devolveu todo o dinheiro que eu investi e garantiu a passagem da minha ida para Israel. E eu fui acompanhado da minha mãe, da minha esposa, que pagaram somente a metade. E nós conhecemos toda a nação de Israel. A gente só ia conhecer Jerusalém, mas conhecemos toda a nação de Israel. Mas o que vem ao caso, quando a primeira tentativa foi frustrada e eu sofri aquela decepção, eu fiquei em casa mal. Fiquei mal. Até que eu vim para a igreja e vou falar uma verdade, vou abrir meu coração e expor. Eu vim para a igreja pelo compromisso, não foi pelo prazer não. E quando eu vim aqui pelo compromisso, eu subi nesse altar e algo novo aconteceu, gente. Isso é sério. E quando eu desci do altar, o diácono Williams, se ele estiver me ouvindo, por favor, Williams Matias, ele está ouvindo, amém? Estou aqui. Ele vem e me abraça. Você não sabe quanto você foi usado por Deus. Ele vem e me abraça e diz bem assim: pastor, o quanto o altar lhe faz bem. Aí ele me abraçou. Meu Deus, eu recebi a cura dos céus com aquela palavra, com aquele abraço. E eu redescobri aquilo que eu sabia, mas não estava vivendo. Que muitos homens encontraram as respostas que precisavam no altar de Deus. Quer ver um exemplo? Zacarias recebeu a resposta na casa de Deus. Isaías teve a visão na casa de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus na casa de Deus. Então Samuel ouviu a voz do Senhor no templo. Isaías viu a glória do Senhor no templo. Zacarias recebeu a bênção de Deus no templo. E como eu citei quinta-feira passada, Asaf, se você for ver o Salmo 73, eu vou conferir aqui. Eu vou conferir, porque está gostoso e a gente tem que trazer as provas do 9. Você lê o Salmo 73, você vai ver ele mostrando suas indignações, suas revoltas. Ele está estarrecido, consternado, revoltado. O ministro da orquestra, não estava quinta nessa live, Asaf era o ministro da orquestra, o regente do coral, o maestro do louvor. Ele está querendo se desviar. É o que ele diz: quase me desviei. Aí no versículo 17, se você for ler, ele diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, ele está dizendo: eu vou me desviar. Deixa eu ver esse texto. Olha só, gente. Versículo 1: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, versículo 2, porém quase me resvelaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Aí ele começa a mostrar suas queixas, suas revoltas, seus murmúrios. Aí quando chega no versículo 17, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. E a partir dali, a vida dele foi mudada. A partir dali, a vida dele foi transformada. Por isso os filhos de Corá nos diz no versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A gente não atribui valor, sabe por quê, irmãos?
Porque tudo que é comum, infelizmente, nós não sabemos atribuir o seu devido valor. Tudo que se torna comum e natural. Nós não sabemos atribuir o valor do oxigênio. Até que a pastora, no culto de ceia, citou o testemunho de um homem que foi curado do coronavírus, da Covid-19. E aí apresentaram a ele as despesas médicas que ele teve durante o período que ele estava em tratamento, através do equipamento, do respiratório. E quando ele se deparou com aquele orçamento, ele ficou horrorizado. Ele disse, tudo isso? Ele disse, esse valor é o custo da sua sobrevivência. Aí naquele instante ele disse, eu quero agradecer a Deus, porque durante toda a minha vida, simplesmente respirei gratuitamente e nunca tive que pagar nada. Aí a gente começa a dar valor às coisas que são simples, que são comuns, nem que sejam simples, né? Que se tornaram tão comum que a gente ignora, que a gente descarta. Mas o fato é, irmãos, que nós, o mundo ocidental, não dá tanto valor à igreja, não. Agora, o mundo oriental, que vive justamente a realidade de uma igreja perseguida, que sabe o que são privações, que sabe o que é correr risco, aí, meus irmãos, a história é outra. A história é outra, como eu não posso esquecer de Álvaro, missionário na Caxemira, que esteve ano passado aqui conosco. Ele me disse que uma indiana se converteu, uma nativa, e ela chegou a dizer que o maior sonho dela era ir na igreja. Ela viu isso nos vídeos e disse, meu maior sonho era ir na igreja e poder dar o meu dízimo no altar do meu Senhor. Que coisa, gente. Que coisa. Nós temos isso, se tornou comum. E ao se tornar comum, perdeu o seu valor, perdeu a sua importância. Versículo 3. Nos diz, o pardal encontrou casa em andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Deixa eu ser mais sucinto e objetivo aqui. Meus irmãos, gente, por favor. Deixa eu ser mais sucinto e objetivo aqui. Versículo 3. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu os teus altares. Por que essa menção de andorinha e de pardais? Porque são pássaros andarilhos, são pássaros bandoleiros, são pássaros que existem em tudo que é lugar, e são pássaros que não criam seus próprios ninhos, que não têm uma residência fixa, que não tem um endereço próprio. Você pode olhar em todo lugar que você for, você vai encontrar pardal e você vai encontrar andorinha, e eles não têm ninho, eles vão como andarilhos. Um dia aqui, outro dia acolá, e assim vai. Mas quando a Bíblia diz, o pardal encontrou casas e andorinha ninhos para si. Eu lembro quando esse templo estava sem o forro. Quem lembra disso? Nós estávamos na madrugada, no clamor da madrugada, 5 horas da madrugada. Os irmãos que sempre vieram, irmã Zenide, irmã Rosália, vão lembrar disso. Antes da reforma ainda, estava sem um forro, só o teto. Gente, era incrível que a gente vinha de manhã, a gente chegava aqui à noite. E o nosso lema é que o sol se desperte e nos encontre de joelhos. E quando isso acontecia, sabe, eram inúmeros pardais que haviam aqui no templo do Senhor. E eles louvavam, e eles cantavam. Né? Disseram que pardal não presta para nada porque não sabe cantar. Aqui a gente ouviu o cântico dos pardais. Aqui a gente ouviu, não serve para comer, não serve para cantar, pardal não serve para nada, eu discordo. Aqui a gente ouviu o cântico dos pardais, vários pardais. Eu acho que era justamente essa sinfonia de vários pardais que fez esse som tão gostoso, da criação louvando a Deus. Enfim, se o pardal encontrou casa, se a andorinha fez ninho para si, eu estou aqui também. Eu também me encontro nesse lugar. Versículo 4, socorrei o fraco e o necessitado. Versículo 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. A expressão bem-aventurado na Bíblia significa feliz, mais do que feliz. Então, o que o texto quer nos dizer é que feliz e mais do que feliz
é o homem que habita em tua casa. Isso é tremendo, né, irmãos? Porque quando você vai ver o Salmo 27, lá no versículo 4, o salmista diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Ou seja, felizes os que habitam na tua casa. E o salmista entendia tanto isso, que no Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa eu peço, mas não viverei somente de pedidos, viverei também de atitudes. Uma coisa eu peço, mas eu buscarei, que eu possa viver toda a minha vida na tua presença. Aí você vai lá para o Salmo 23, salmo tão conhecido. Lá na parte final, depois de dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na parte final ele vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Se você quer me encontrar, meu irmão, você sabe onde vai me encontrar: na casa do Senhor. Quando eu me converti, ou quando Deus me converteu, porque o perdido era eu, e quem me encontrou foi Ele, não o contrário. Não era Ele o perdido e eu tive que encontrá-lo, mas era eu o perdido e Ele que me encontrou. E quando isso aconteceu, alguns amigos disseram: mas você vai deixar de frequentar tal lugar, mas você vai deixar de ir a tal ambiente. E disseram no contexto aqui de Paulo Afonso: e a Copa Vela, como é que vai ser? E o Carnaval, e o São João, e as festas. E aqui em Paulo Afonso, alguns lugares são chamados balada, aqui naquela época era chamado reggae. E os nossos reggae, como é que vai ser? E a resposta que eu dei para eles foi o final do Salmo 23. E é justamente: habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Se você quiser me encontrar novamente, você só vai me encontrar na casa do Senhor. Você não vai me encontrar mais em bares. Você não vai me encontrar mais em farras, em baladas, em regues. Você não vai me encontrar mais em prostíbulos, bordéis, falando no sentido genérico, abrangente. Você não vai encontrar mais um cristão nos sambódromos. Você não vai encontrar mais um cristão nos camarotes dessa vida, nos palanques e nos palcos, nos shows deste mundo. Você vai encontrar na casa do Senhor. Permita-me dizer alguns personagens, algumas figuras maravilhosas. Eu sei que ele está me ouvindo aí. Quando se converteram, eu tive que mudar o nome. Não sei se você lembra de Silvio Cachorrão. Muito conhecido em Paulo Afonso. Quando Silvio se converteu aqui, ele é padrasto do pastor Rodolfo. Quando ele se converteu, eu disse: só a partir de hoje, tu não serás mais chamado Silvio Cachorrão, tu serás chamado Silvio Ovelhão. E pegou, gente. Hoje é Silvio Ovelhão, Silvio Ovelhão. Tem um outro que está congregando, é membro nosso, meu querido amado irmão, ele vai comentar aqui nessa live, que é Roberto. Roberto era chamado, gente, permita-me falar aquilo que todo mundo já ouviu. É a transformação de Deus na vida de um homem. Era chamado Roberto Cabaré. E eu disse: a partir de hoje tu não serás mais chamado Roberto Cabaré, mas Roberto de Jesus. E até hoje eu me refiro a ele dessa forma, como Roberto de Jesus. Porque é isso que Deus faz. Deus muda o nosso nome, Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso destino. É da perdição para a salvação, é do inferno para os céus, é das trevas para a luz, é do caos para a glória. É assim que Deus faz. É do fracasso para a vitória, é da ruína para o sucesso, é do mundo para Cristo. Esse é o nosso destino. Por isso que nos diz o texto, Salmo 84, versículo 4: bem-aventurado, feliz os que habitam em tua casa, louvam-te perpetualmente. Eu sou feliz, irmãos. Eu sou feliz. E a felicidade que eu procurava no mundo, eu encontrei aqui. A paz que eu encontrava no mundo,
eu encontrei aqui. Agora deixa eu te dizer uma verdade. Felicidade e paz não é ausência de problemas e dificuldades. É domínio da situação. Tem hora que eu vejo a minha embarcação em plena tempestade. Mas o que traz conforto e consola meu coração é saber que meu capitão está com as mãos no timão. Ele é que conduz a minha embarcação. O barquinho da minha vida pode até balançar, mas não vai naufragar, porque eu sei em quem tenho crido e bem sei que Ele é poderoso. Glória a Deus por isso. Então, paz e felicidade, não confunda as coisas. Não confunda a felicidade com euforia, prazeres transitórios, e não confunda a paz com conveniências, comodidades pessoais. Não. Hoje eu tenho uma verdadeira felicidade e a verdadeira paz, e ela tem nome: Jesus. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Eu vou ler o 5, 6, o 7, que está dentro do mesmo contexto. E se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Oh, meu irmão, que coisa tremenda esse texto. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Onde está a tua força? A minha força está em Deus. A minha força está em Deus. Por isso que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como asas de águias, correrão, não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. A nossa força deve estar em Deus. E aquele que tem a força em Deus, olha Felipe, que mistério tão grande. Aquele que tem a força em Deus, ele muda o clima. Ele é um agente de transformação. Ele muda o ambiente. Ele transforma o cenário. Ele transforma o estado das coisas. Que é o que ele diz bem assim, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Aquele cuja força está em Deus, quando ele pisa com a planta dos seus pés, o que era maldição se transforma em bênção, porque Deus prometeu a Abraão e aos filhos de Abraão: aonde pisarem as plantas dos teus pés, aquele solo será sagrado, será abençoado. E agora, meus irmãos, o homem que confia em Deus, ele é um agente de transformação. Quer ver um detalhe muito rápido? Quando Davi chega diante do duelo entre os filisteus e Israel, onde Golias estava lá 40 dias, olha aí, 40 dias, desafiando um oponente, um adversário. Quando Davi chega naquele lugar, está todos os homens prostrados, arruinados, caídos, todos os homens do exército de Israel. Mas um homem ungido por Deus, um homem cuja força está em Deus, ele levanta um exército caído. Ele não abate as pessoas, ele eleva as pessoas. Como Davi diz: quem é esse incircunciso para afrontar com o exército do Deus vivo? O exército de Israel, pela primeira vez ao longo de 40 dias, bradou. Aqueles brados de guerra. Né? Aí o rei Saul diz: quem foi que falou isso? Aí chama um menino ruivo, um menino raquítico, um menino sem espessura, força, menino magrelo, seco. Parece ser menino buchudo do sertão. Já viu esse menino buchudo do sertão? Era Davi. O rei diz: menino, tenta colocar o escudo nele. Ele disse: eu não consigo carregar o escudo. Tenta a espada, eu não consigo. Tente ir com minha armadura, eu não posso. Mas o fato que você já conhece é que ele foi na força de Deus. E na força de Deus ele conseguiu a vitória que ele esperava. E a Bíblia nos conta a história que a partir do momento em que Davi vence Golias, o exército de Israel perseguiu os filisteus até a sua terra. Antes eram os filisteus perseguindo o exército de Israel, mas agora é o exército de Israel perseguindo, destruindo e destronando os filisteus. É isso que acontece com o homem cuja força está em Deus. Ele transforma
os vales em mananciais. Os vales áridos em mananciais. A Bíblia fala aqui sobre a primeira chuva. Essa primeira chuva é a chuva mais aguardada em Israel. É a chuva do final do verão. Ela acontece em outubro. Diz bem assim, Ele traz a chuva. E Ele transforma a chuva. Ele é como essa chuva. Que coisa tão linda, irmãos. Aí no versículo 7 vai dizer, vão indo de força em força. Isso me faz lembrar, sabe de quê? De Provérbios, capítulo 4, versículo 18, quando diz bem assim, que o caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. O Alex foi líder do Zenit, não foi, Alex? Sabe muito bem o que é Zenit, né, Alex? É quando o sol se coloca a meio-dia, ponto central, ali é o Zenit. O que Deus está querendo nos dizer é que o caminho do justo, a vereda do justo, é o caminho da aurora, é o zênite, é do alvorecer da aurora até o zênite. Quando o sol está no meio-dia, principalmente aqui no sertão, num país tropical, que é o nosso Brasil, a gente sabe o que isso significa. Que nada consegue ofuscar o brilho do sol. Nada consegue vetar o brilho, o resplandecer do sol. Assim é o caminho do justo. Assim é a vereda do justo. E é isso que a Bíblia nos diz. Versículo 8. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. O salmista tem confiança que o Senhor dos exércitos, o justo juiz, Ele é capaz de nos ouvir. Que podemos marcar uma audiência com Ele em qualquer lugar, em qualquer hora. Não precisa consultar a agenda, nem entrar em contato com o secretário. É uma ousadia grande aqui, ó. Ele diz, ó Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Tenta ir aqui no exército e falar com o comandante Cardoso. Conheço ele, meu amigo. Tenta ir lá. Você vai passar pelo soldado, você vai passar pelo sargento, você vai passar pelo tenente, e dependendo do assunto, você vai chegar ao comandante, e eu lhe garanto que você não vai conseguir isso no mesmo dia. Vão agendar a depender da natureza do diálogo. Tenta falar com o prefeito. Tenta falar com o prefeito. Você vai falar com o secretário, com o assessor, vai falar com, enfim, para depois chegar ao prefeito. Agora o que o salmista está querendo dizer é o seguinte aqui. Meu Deus, isso é tremendo demais. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele tem essa segurança, meu irmão, que pode entrar em contato com Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha, Senhor, escudo, proteção, e contempla o rosto do teu ungido. Ele pede ao mesmo tempo que Deus o proteja, mas ele pede ao mesmo tempo que Deus o contempla. Houve uma discussão teológica que não vem nem ao caso adentrar, que esse salmo não foi totalmente escrito pelos filhos de Corá. Acredita que houve uma parte nesse salmo que foi completada. Sabe essas músicas? Como é que chama isso, gente? Que uma pessoa faz uma parte e a outra faz outra. Aí depois fica uma composição em parceria, digamos assim, né? Que os filhos de Corá fizeram uma parte e Davi completou outra parte. Os estudiosos, e aí tem Charles Spurgeon, tem Lutero, tem Calvino, tem uma turma grande que acredita que o versículo 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido e se encontrava foragido do próprio filho Absalão. E ele disse, Senhor, tu és o meu escudo, contempla o rosto do teu ungido, contempla a minha face, Senhor, ver as minhas aflições. Versículo 10, chegamos ao versículo mais lindo, mais belo para mim, desse texto todo. Versículo 4 é forte, mas o versículo 10 é demais. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus,
a permanecer nas tendas da perversidade. Quando Jesus me alcançou, eu estava com 18 anos. Eu estava... Vou contar isso, gente. Eu mal conto essas coisas, mas eu vou contar. Eu estava nas passarelas, desfilando. Modesta parte, todo desfile de moda que eu competi, eu ganhei, viu? Eu venci. E desfilei por algumas lojas aqui em Paulo Afonso, alguns clubes. Desfilei em algumas cidades aqui na região. Cheguei a desfilar pela Lacoste, fui financiado pela Lacoste, recebi roupas da Lacoste. E quando Jesus me convidou, quando Jesus me convocou, me alistou, me arregimentou, eu deixei as passarelas da vida. Tinha lá os seus prestígios, não era tanto. Mas eu tive que fazer uma escolha dentro da promiscuidade que envolvia esse ambiente. Se eu escolheria as passarelas dessa vida ou os altares, as passarelas desse mundo ou os altares de Deus. E eu escolhi o altar de Deus. Então, o versículo 10, ele me faz lembrar desse momento, porque eu sei o quanto isso é verdadeiro. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Vale mais do que 1000 nos palanques, nos palcos, nas passarelas, nos sambódromos, nos camarotes, nos pódios. Vale mais do que 1000. Um dia nessa casa. Nós não sabemos dimensionar o valor que há, mas um dia nessa casa vale mais do que 1000 em qualquer lugar. Isso é verdade, irmãos. Vale mais do que 1000. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Mas não acaba aí o versículo. O versículo continua dizendo: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda das adversidades. Gente, escuta isso. O salmista, ele diz: prefiro estar à porta, porque naquela época levita não era só quem canta, quem toca, não. Levita, o sentido da palavra levita é quem serve. Os porteiros eram levita, os zeladores eram levita. Então esses personagens ao compor, eles não estão se preocupando com os lugares de destaque. Tem gente que só vem para a igreja, para o templo, quando tem alguma posição de proeminência. Quando está no exponencial. Ou seja, tem gente que pensa que... Eu encontrei uma jovem que pensava, pastor, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. E ela pensava que servir a Deus era cantar com playback. E ela resumiu a vida dela a servir a Deus com playback. Chegou um casal aqui da mesma forma. E a gente foi dando oportunidade. No dia que a gente não deu oportunidade, sumiram, desapareceram, nem sequer deram satisfação, nem uma satisfação de adeus. Chegaram rápido, né? Pouco tempo, menos de 2 meses, a gente deu a oportunidade no domingo, no outro domingo. Aí no outro era um congresso, não tinha como colocar a pessoa. A pessoa ficou chateada e mandou o recado por outro, né? Recado por terceiro. Aquelas velhas indiretas. Pensei, eu preciso estar em um lugar em que eu possa servir a Deus. Para ela, servir a Deus é cantar com playback. Servir a Deus é muito além disso. Servir a Deus é muito além disso. Na verdade, pessoas pensam que serve a Deus com microfone, com púlpito. Isso é um complemento do nosso ministério, do nosso serviço. Isso é um complemento. Isso aqui é a cerejinha no bolo. Mas o que eu acho bonito é quando ele diz bem assim: prefiro estar à porta. Um lugar, teoricamente, que as pessoas não atribuem tanto valor. Essa é a verdade. Mas o salmista diz: eu prefiro estar. Escute isso. Eu prefiro estar lá na porta, abrindo a porta, fechando a porta para quem entra, para quem sai, do que estar no palanque de qualquer show do Rock in Rio. Dá para imaginar isso, Sândalo? Sândalo gosta do rock, né, Sândalo? Dá para imaginar isso? Eu prefiro estar na porta do Senhor,
do que na tenda da adversidade. É o que fez com que Lorival, uma referência, uma inspiração para a minha vida, porque eu não tive trabalho com Lorival. O Espírito Santo falou com ele uma vez e ele entendeu. Quando o Espírito Santo disse, ele tinha um contrato e após a conversão ele ficou mantendo esse contrato. E depois ele lá em cima, tocando no trio elétrico, nos lugares, o Espírito começou a ministrar o seu coração. Você não está bebendo, você não está fumando, você não está prevaricando, você não está depravando. Mas as pessoas estão fazendo isso através do som que você está emitindo, através do talento e do dom que eu lhe dei. E ele começou a olhar ao seu redor, briga, confusão, prostituição, traição. Ele disse, eu não posso contribuir. Posso não ser cúmplice por conivência, mas serei cúmplice por complacência. Porque ocultar uma informação é crime. Isso significa você ver o errado, isso está lá escrito em Ezequiel 33. Você vê o errado e não corrigir, você está errando. Isso está escrito em Romano, que Deus abomina não somente os que praticam mal, mas aqueles que consentem. Você já leu isso? Está escrito em Romanos, eu vou ler aqui. Eu vou matar a cobra e mostrar o pau. Para que ninguém tenha dúvida, quando a Bíblia nos diz que Deus não simplesmente condena os que praticam, mas sobretudo condena aqueles que aprovam. Romanos 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Torna-se réu do juízo de Deus, tanto quem faz quanto quem aprova sem fazer. Essa é a palavra de Deus, não temos como fugir. Voltando ao texto, prefiro estar à porta. Concluindo esse assunto, é verdade que não sou mais nenhum modelo, até brinco, sou modelo sim, modelo de barril. O tempo passou, já não sou mais o mesmo. Oi? Olha, tá vendo? Alex aqui, ó, ele disse cabode, foi-se embora, glória a Deus. Na realidade, veio a glória de Deus, porque eu prefiro estar aqui. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor é sol. Conhece algo mais majestoso, magnífico na nossa Via Láctea, na nossa galáxia? Maior que o sol, a estrela de quinta grandeza. Através do sol existe vida. Portanto, o Senhor é sol, o Senhor é minha vida, o Senhor me ilumina, o Senhor é minha energia, o desenvolvimento da minha vida, a minha fotossíntese, depende dEle, do sol da minha justiça. Sem Ele, eu estou perdido. O Senhor é sol, e ao mesmo tempo é o meu escudo, é o que me protege. O Senhor dá graça. E quando Deus dá graça, não existe desgraça e glória. Agora escuta isso aqui, irmãos, eu creio nisso, sabe? Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Se andarmos retamente, se andarmos com Deus na presença, se andarmos na terra dos viventes, priorizando a presença de Deus em nossas vidas, nenhum bem será negado. Nenhum bem. Eu acredito nisso aqui, irmão. Nenhum bem sonega. Sabe por que eu acredito nisso? Por um simples motivo. Não precisa de uma teoria, não precisa de um sermão para explicar.
a informação é tão simples. Sabe por que eu sou pai? Quando os meus filhos se comportam mal, a primeira atitude que nós temos, eu e a pastora, é privá-los dos seus prestígios, dos seus privilégios, dos seus prazeres. Primeira coisa, vão ficar sem assistir, vão ficar sem brincar, vão ficar sem qualquer tipo de diversão. A gente priva dos prestígios, prazeres e privilégios. Me dá o seu celular. A gente tira tudo. Mas quando eles andam retamente, em obediência, a gente faz mais do que pode. A gente é capaz de se endividar para poder agradar. Você que é pai, está me ouvindo, tenho certeza que você já fez alguma loucura para os seus filhos. E quando o texto diz, nenhum bem sonega, está falando do provedor supremo. Daquele que tem tudo, que pode tudo, que faz tudo, conforme bem quiser. E aí o versículo 12 se encerra. O Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Feliz a mulher que em ti confia. Feliz o jovem que em ti confia. Feliz o casal que em ti confia. Feliz a família que em ti confia. Feliz a nação que em ti confia. Felizes são todos aqueles que confiam em ti. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz o homem cujo Deus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a exposição do Salmo 84. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.